Bom, pessoal, estou com o Diogo, treinador da CNB. As últimas semanas foram difíceis, pesadas. E hoje veio o primeiro ponto, apesar de continuar negativo, há algo que se comemorar hoje. Como que está a sensação do primeiro ponto? Eu realmente não acreditei que o primeiro ponto viria no jogo mais improvável, dependendo de uma situação que tinha acabado de fazer uma mudança. Não acreditei no sentido assim de comparado com os outros. Mas eu fui hoje e falei com eles, cara, vocês estão jogando uma partida onde vocês não têm nada a perder. Vocês acabaram de mudar, testem tudo que vocês podem testar de limites pessoais e em grupo ali. Realmente usem isso para se prepararem para a partida do rebaixamento. Felizmente, o draft encaixou. No primeiro jogo, razoavelmente, no segundo jogo, um pouco melhor. A gente conseguiu as peças que a gente queria, até falei isso com eles, a gente está com o que a gente quer. Eles acreditaram, conseguiram executar muito bem, claro, com muitas falhas ainda. Esse jogo, na mão de uma PEN, de uma INTZ, teria acabado em 10, 20 minutos mais rápido com a vantagem. E isso é um problema ainda. Tipo, não mascara o problema ainda existe. Mas eu vi que na força de vontade e nessa recém-descoberta química entre os jogadores com o Vesh, a coisa funcionou e fluiu de uma maneira que conseguiu pegar esse ponto. O treinamento ele está focado em matar os torcedores do coração ou não? Como que está isso? Porque os jogos da CNB são difíceis de assistir, não porque o jogo é ruim, é porque o jogo exige uma carga emocional muito grande dos torcedores. Isso é o foco dos treinos durante a semana? Não é bem assim, mas é claro que a gente tem essa dívida com o pessoal que torce. Eu vou te falar que de tudo foi o ponto mais engraçado disso tudo. Eu não sabia que a torcida da INTZ, da CNB, era tão grande. Na época da INTZ, quando eu era da INTZ, que é a última vez que eu joguei num time grande, que eu participei, eu tinha torcida, mas era uma torcida que estava crescendo. Hoje em dia é uma grande torcida, mas naquela época, em 2014, estava se descobrindo no cenário. E na CNB, desde que eu entrei, teve um choque muito grande, aquela troca daquela CNB antiga, Mana, Takeshi, Lox, Leco. Esse choque fez com que muitos torcedores se resguardassem e esperassem. Com as últimas mudanças, os últimos resultados, no final de 2015, essa torcida foi voltando. E no momento ruim, ela apareceu em massa. Então tem muita gente que não só torce positivamente, como ficou muito chateado com os últimos resultados. E isso me motivou. Quando eu chegava nas mídias sociais, eu lia aquilo tudo, ou seja para a CNB ou para mim, eu via como, independente se o comentário era positivo ou negativo, mais uma razão para o meu trabalho. Em relação aos jogos do CBLOL, eu vou te falar que é mérito das equipes. Que na real, esse é o CBLOL, a gente quase todo ano quase fala isso, mas esse decididamente é o CBLOL mais disputado, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Os níveis estão muito parecidos. E por isso que é tão difícil ganhar um jogo. Os times estão muito mais experientes. A INTZ, você já tem 2 passagens pelo exterior. Eles foram tanto para a Turquia, como eles foram para os Estados Unidos fazer um bootcamp. E eles vêm com uma carga muito grande. Assim, você não vai ganhar um jogo fácil deles. Eles não vão deixar a peteca cair. E os meninos são bem novos em relação a isso. Então, por isso que é tão difícil ganhar um jogo. Também que todo mundo é muito, muito igualado em nível e esse nível está altíssimo. Se a vitória vem, é mérito dos jogadores. Se vem a derrota, é mérito do técnico. Como que fica a cabeça do técnico nessas 4 semanas que foram bem difíceis? Eu vou dizer que, sinceramente, a grande culpa de tudo que aconteceu nas primeiras semanas é minha. E eu falo isso porque eu poderia ter percebido isso. Eu poderia ter percebido que algumas peças estavam fora de sintonia. Não estou falando especificamente no caso do Yoda, mas que existiam algumas coisas mal resolvidas que com os resultados positivos de 2015 eram assim, isso aqui não está bem do jeito que eu penso, que a comissão técnica, que eu penso, que o psicólogo pensa, que é o correto para o time. Mas, sabe, eles estão jogando tão bem juntos naquele pós-temporada, jogaram bem. Então, vamos acreditar que isso vai funcionar, mesmo não sendo o ideal. E depois de perder para o Operation Kino, a gente teve muita conversa, muita discussão. No final de semana que acabava o jogo aqui, mas começava o jogo na diretoria e na equipe técnica. Que era, como que a gente vai mudar isso? Como que isso não vai acontecer de novo? A gente implementou uma série de políticas que a gente sempre acreditou, de rigidez de treino, descanso, tempo de descanso também, tempo de interação de jogadores, incentivar mais tático. Isso a gente sempre acreditou, mas não conseguia executar. E a partir da segunda semana a gente foi executando, até que agora eu acho que a gente achou uma rotina ideal para eles, ficou mais alinhada com o que a gente acredita. Um jogador não é responsável por afundar, assim como não é responsável por levar o time nas costas. O que a mudança, com a entrada do Vesh, ajudou na CNB, que fez ela conseguir essa primeira vitória? Acho que as pessoas têm uma tendência a achar que as coisas são mais simples do que na verdade elas são. Não é
tirar um jogador ou colocar um jogador que vai mudar a dinâmica do time, tipo, 100%. Mas isso vem também dos próprios jogadores, de cada um deles. Quando você tira o Yoda, funções que eles exerciam têm que ser exercidas por outras pessoas. Então, é aquela conversa de que a liderança, a responsabilidade, o cara que pega ela de verdade naturalmente, só aparece na ocasião. E dessa vez era uma situação crítica. Precisava de alguém para liderar o time, que foi o Napom. Ele sempre quis fazer isso, ele sempre acreditou que ele podia fazer isso. Mas o Yoda liderava grande parte, junto com a Osh, ele dando um backup. E aquilo ali sempre funcionou, tipo, até o final de 2015. Mas com o próprio Yoda também lidando com questões da pressão, como todo mundo, aquilo ali afeta ele. Ele é um cara que tem uma fama grande, ele é um cara carismático, talvez o mais carismático do Brasil. Então esse carisma todo atrai atenção. E ele estava sobrecarregado. Nisso o Napom já começou a assumir essas funções e com a saída dele, efetivamente assumiu as funções. Então eu vejo que o Yoda, tipo, não era culpa dele, de jeito nenhum. Ele poderia ser que a gente tivesse ganhado aqui com ele, se o Napom tivesse nessa mesma posição. Mas a saída dele mudou como o ar da equipe. Não foi a dinâmica só que mudou, mas foram as responsabilidades. Novas responsabilidades. O próprio, por exemplo, o PBO viu que agora ele não tinha mais o Yoda, que era a referência dele. Então quem é a referência do time? E quando ele parou e olhou, sou eu. Eu sou o cara que estou jogando bem. Então eu posso carregar. Isso ele descobriu nisso. E eu acho que esse foi o maior mérito da entrada do Vesh. Além, é claro, que ele teve uma performance bem consistente nos 2 jogos, especialmente o segundo. É um cara experiente que me surpreendeu. A mudança de jogador e o foco na MD3 já, a CNB já assumiu essa posição de já jogar MD3, ajuda a tirar um pouco da responsabilidade dos jogadores e deixar eles mais tranquilos para se entrosarem mais e focarem só nessa MD3? Quando a gente chegou da última partida, e depois que a Red conseguiu um resultado positivo, fez a matemática e falou, cara, não dá. Tipo, não dá para playoff. Até dava se a gente ganhasse um 3-0 aqui da NTZ, mas ganhasse 3 pontos, né, um 2-0. Mas isso não é realidade. Eles eram favoritos absolutos, estão lutando pelo título, são grandes concorrentes a ele. E a gente falou, bom, agora a gente tem que fazer um planejamento para realmente essa melhor de 3, que pode ser com G3X ou outros times, dependendo do resultado da tabela. Provavelmente a G3X, que é o próximo da gente. Então, a gente já planejou isso. Temos que acertar o time agora, porque se a gente não muda agora, a gente não tem tempo de trabalhar. Esse tempo é importante. É o tempo de colocar a mão na massa, realmente reerguer aquilo tudo, destruir parte do que estava acontecendo, reorganizar, reerguer. E por isso que a gente realmente fez a mudança. É claro, você não chega com os jogadores e fala, ô pessoal, vamos jogar o rebaixamento aí. Não, mas é aí que entra a diferença entre diretoria e jogadores. Eles encararam, e a gente encarou esse duelo com a mesma seriedade de um jogo como qualquer outro. Mas é claro que o planejamento de time é sim visando esse jogo do rebaixamento e a sobrevivência no CBLOL. Gente, falei aqui com o Diogo, treinador da CNB.